Olá, minha turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de matemática do quarto ano, nós vamos estudar medidas de comprimento, ok? E nesses estudos, nós vamos conhecer na prática medindo o comprimento, tá? E também nós vamos conhecer um pouco de história de como surgiu essa medida de comprimento, tudo bem? Eu sou o professor Jacinto Santos, estarei com vocês nesta aula. Espero que tenhamos uma boa aula. É interessante, meu caro aluno, que você possa acompanhar a explicação dos conteúdos e a correção das nossas atividades. Então vamos juntos? Vamos nessa? Vamos aprender juntos? Seja bem-vindo. Muito bem, pessoal. Então, como viemos falando, certo? Então, nós aqui estamos iniciando uma nova unidade, tá? Nós vamos acrescentar aqui mais um pouquinho e vamos observar o seguinte. Aqui a terceira unidade, onde trata-se de medidas de comprimento, e observe o cenário, né? Aqui nós temos esta garota, né, que está fazendo uma pesquisa e logo em seguida ela diz assim para a colega, né? Encontrei na internet um dos prédios mais altos do Brasil. Ele tem 170 metros de altura, tá? Então observe todo aqui o espaço onde eles estão aqui conversando, tá? E logo em seguida, né, a amiga diz assim: Uau, esse prédio tem 100 vezes a altura do papai, né? E aí, nisso, o garoto fica observando, tá? E fica pensando. Então, assim, é como sendo o pai desta colega deles, né? É assim, 10 vezes, tá? O tamanho para, ou melhor, 100 vezes, né? O tamanho para chegar à altura desse prédio, tá, pessoal? E você sabe que prédio é esse? Ora, para descobrir isso, né, esses alunos eles estão pesquisando na internet, né? Como você observa aqui essa garota, ela está sentada aqui na frente deste computador e ela está nessa pesquisa, tá? E aí eu lembro com vocês, tá? Vocês, quando precisam, vocês pesquisam também na internet, vocês procuram sites bons para pesquisa, pessoal, certo? Então, também é interessante que você, quando vai pesquisar, você não clique, né, em certas propagandas enganosas, tá, pessoal? Para não correr risco, tá certo? Então, pessoal, aqui eu vou colocar o QR Code, né? No caso, esse edifício, né, que esta garota encontrou, é o edifício Mirante do Vale, tá bom? Eu vou colocar aqui o código QR Code, tá? Se você quiser pesquisar, você vai encontrar. Basta o quê? Você dá um print, se você estiver assistindo pelo celular, certo? Você dá um print e leva a este site, né? Aqui no QR Code, tá? Se você estiver assistindo pela televisão, você aponta a câmera aqui para esse código, que você vai também chegar a estas mesmas imagens que estas garotas estão pesquisando, tá certo? Ok? Vamos continuar aqui. Então, gente, as medidas que nos cercam, né? Vamos aqui para o nosso dia a dia, olha. Colocando um pé na frente do outro, sem deixar espaço entre eles, nessa largura da sala de aula onde você mora, onde você estuda, né? Ou no caso, você pode fazer a medida da sala, do quarto, tá bom? Colocando aí as medidas com os seus pés, tá, pessoal? Então, anote a medida obtida. Quantos pés você obteve, né, na sala da sua casa, né? No caso, agora que você ainda continua o estudo em domicílio, né? Ou do quarto, né? Você anota aqui, tá bom? Anote a medida obtida de quantos pés, né? Colocando assim, um na frente do outro, certo? Sem espaço, tá, pessoal? Então, depois compara a medida que você obteve com a medida obtida por um colega, né? Ou pode ser o seu irmão, pode ser um amigo seu, né, que esteja aí na sua casa, uma pessoa que esteja
Aí na sua casa vocês comparam, tá bom? Aí para verificar, né? Vocês obtiveram a mesma medida, explique a sua resposta, né? Por que que um foi mais do que o outro, né? O que que aconteceu? Você poderia explicar isso aqui para nós, tá? Então observe a imagem, pessoal, da régua a seguir. Então olha aqui a régua, nesta régua, pessoal. Esta régua apresenta graduação em centímetros e em milímetros. Os centímetros, pessoal, aqui, olha, por exemplo, de 0 a 1, isso aqui é 1 centímetro, certo? Está representando 1 centímetro. De 1 a 2, mais 1 centímetro. Portanto, esta régua está medindo quantos centímetros? 15 centímetros. Confere? Cada centímetro é esse espaço, né, desse número até o outro, tá bom? Nós chamamos de centímetro. E o milímetro, professor, é o quê? Observe que entre aqui o 0 e o 1 tem outras divisões, né, pessoal? No caso aqui são 10 divisões. Aqui está bem na metade, ó. Veja que entre um número e outro está subdividido aqui na metade, certo? Para separar. Então, gente, cada um desse aqui, olha, daqui para cá é 1 milímetro, tá? Ou seja, em 1 centímetro está dividido em 10 milímetros, certo? Isso aqui para vocês poderem compreender, né, o tamanho, né, do centímetro para o milímetro. Então, existem coisas que você vai medir com o centímetro e tem coisas que você vai precisar utilizar o milímetro, bem como tem outras coisas que você vai precisar utilizar medidas maiores, que no caso o metro, tá? Ou o quilômetro, tá bom? Então, são nomes que vocês vão começando a se familiarizar, certo? E vai conseguir bastante avançar em seus estudos, tá? Utilizando as medidas de comprimento. Tudo bem, pessoal? Então, você acha conveniente usar uma régua como essa para medir? Medir o quê? Vamos ver aqui os itens, tá? Então, a altura de um prédio de 2 andares. Então, você acha conveniente usar uma régua desta para medir um prédio de 12 andares? Então, gente, evidentemente que não, né? Porque um prédio é muito grande. E ficar medindo de centímetro, nós vamos ter dificuldade, né? Dificuldade nessa medida, tá? Vai demorar muito, tá? Na outra, o comprimento de um lápis. Já para o comprimento de um lápis, sim, né? Porque o lápis é pequenininho, então dá para medir com uma régua, não é isso? Dá para medir em centímetros. Na outra, a largura da capa deste livro de matemática, do seu livro de matemática, dá sim, né? Dá para medir, tá? E o próximo item, né, que é a letra D, a extensão da rua onde você mora, né? Você acha que dá para medir com régua, né? Claro que não, né, pessoal? Demora muito, então tem que utilizar outro instrumento de medição, tá? O comprimento do seu pé dá para medir com a régua? Sim, não é, pessoal? Já na letra F, o comprimento do seu dedo indicador, o dedo indicador, tá? Dá para medir com a régua? Sim, não é isso? Então agora, pessoal, no caderno, né, você vai fazer uma lista com exemplo de objetos que você acha adequado expressar as medidas em metro. Metro já é uma medida maior do que o centímetro. Só para você entender, o metro dá igual a 100 centímetros, certo? Você viu aquele tamanho do centímetro, né, na régua? Então, ali, o 1 metro corresponde a 100 centímetros, 100 pedacinhos daquele, certo? Então, você vai colocar aí uma lista de exemplo de objeto que você pode medir com o metro, na letra A. Na letra B, você vai colocar uma lista de exemplo de objetos, né, que você pode medir com o centímetro, tá? E na letra C, você vai escrever uma lista de objetos que você pode medir com o milímetro, que é aquela medida menor, certo? Vocês lembram do milímetro? Aquele pedacinho onde o centímetro está dividido em 10, né? Já na letra D, você vai botar exemplos que são medidos com quilômetro, né? No caso aí, né, o caminho, tá? Esses percursos maiores, né? Você vai poder exemplificar aqui para o quilômetro, tudo bem?
Então, depois, compare sua lista com a de um colega, né? Durante a comparação, troque ideias sobre os exemplos apresentados. Você pode colocá-la no grupo da turma, né? Ou enviar no particular e ver com o colega quais foram os exemplos que ele citou. E aí você apresenta os exemplos que você citou também. Tudo bem? Então, vamos fazer essa troca de conhecimento, né? Vamos ampliar os nossos conhecimentos, ok? Agora, pessoal, nós vamos aqui nos exemplos, medindo o comprimento, né, do nosso dia a dia também. Então, no dia a dia, nos deparamos com situações que envolvem medidas de comprimento. Por exemplo, quando queremos medir, medir o quê? Vamos lá, vamos apresentar aqui, né? Por exemplo, a altura de uma carteira, né? Então, aqui veja que a garota, né, está pegando aqui uma fita métrica para medir a altura de uma carteira, tá? Outro exemplo. Aqui o senhor está pegando, né, uma régua, né, para medir a largura de uma tábua, tá? Aqui outro exemplo. Esta moça está medindo o comprimento de uma sala com os pés, né? Lembra daquele exemplo que a gente citou para você verificar aí na sala da sua casa ou no quarto, né? Para que você pudesse medir, ou até mesmo no banheiro, né? Com os pés, para ver quantos pés então essa moça está utilizando. Seria assim, ó, medindo sem espaço entre um pé e o outro, tá? Outro exemplo, o comprimento do percurso a ser feito entre dois locais. Então, aqui, pessoal, você vê que mais distante, né? Então, precisa de um instrumento maior. É isso? Como você faria, por exemplo, para medir o comprimento de um de seus fios de cabelo ou o fio de cabelo de um colega, pessoal? Converse com o colega como pensou em medir e pergunte como ele faria, né? Vocês pensaram em medir o fio de cabelo da mesma maneira, tá? Você também pode entrar, né, no grupo, no WhatsApp ou pode no particular, tá bom? E vamos conversar. Tá aqui curiosidades, pessoal. Vamos mostrar um pouco de história, né? Vamos conhecer aqui. Antigamente, o ser humano usava partes do próprio corpo para medir, utilizava utilizava, por exemplo, o polegar, o pé, a mão e o braço, né? Com essas partes do corpo, era possível determinar medidas expressas em unidades como a polegada, o pé, o passo, o palmo e o cúbito. Então vamos ver aqui, né? Um exemplo com o pé. Veja, a medida do pé, do calcanhar até a ponta do dedão do pé, certo? Essa aqui é a medida. Olha. Veja que essa seta indica a medida do pé. Outro, nesse caso, utilizando o pé para medir comprimentos, podemos expressar as medidas em pé e também em passo, tá? Em passo. Outro exemplo que vamos ver aqui é a medida com o passo, pessoal. Como se mede com o passo? Mede desde a ponta do dedão do pé que está atrás, certo? Então, com as pernas abertas, né, para frente, até a ponta do dedão do pé que está na frente, certo? Então, aqui é a medida do passo correspondente, ok? Nesse caso, vamos aqui. Agora, o palmo. O que é o palmo, né? Utilizando a mão bem aberta para medir comprimentos, podemos expressar as medidas em palmo. O palmo, veja que é aqui do dedo mindinho, né, até o dedão, né, o polegar, tá? Essa aqui é a medida do palmo de uma pessoa. Então, vai variar de acordo com o tamanho da mão, né? Então, o palmo de uma criança é menor do que o palmo de um adulto, né? Depende do tamanho da pessoa e do tamanho da mão, certo? Outro exemplo, pessoal. Aqui, ó, para medir o cúbito, né? Então, utilizando aqui o braço, tá?
Utilizando o antebraço e a mão para medir comprimentos, podemos expressar as medidas em cúbito. Então, que a medida do cúbito é desde o cotovelo até a parte mais aqui abrangente do dedo maior, certo? Ok? E agora o polegar, né? O polegar. Utilizando o polegar para medir comprimentos, podemos expressar as medidas em polegadas, né? Então, quanto é uma polegada? É daqui, desta junta, né, até aqui a pontinha do dedo. Aqui corresponde a uma polegada, não é isso? Você já conhecia essas medidas, pessoal? Então, estes exemplos, aí esta menina pegou aqui um globo, né, o globo terrestre, né, e apontando para o globo, ela disse o seguinte, tá? Algumas dessas unidades de medida ainda são utilizadas em várias partes do mundo, né? Então, ela conhece, né, e colocou aqui para nós, né? Apresentou que várias dessas medidas ainda são utilizadas em várias partes do mundo. Então, pessoal, veja, com o passar do tempo, percebeu-se que era preciso adotar unidades de medidas padronizadas. Olha aqui, está em negrito, destacando, unidade de medida padronizada. E por volta de 1790, vou repetir aqui o ano, 1790, o metro foi escolhido como unidade padrão para expressar medidas. Ou seja, a partir deste ano, 1970, até os nossos dias, a unidade padrão é o metro. Aí o metro tem as unidades maiores, né? E as unidades menores, certo? Como nós vimos no início da aula, né? Como o milímetro, o centímetro. Aí nós vimos aqui maiores, que no caso o quilômetro, certo? Para medidas grandes, né? Porque um quilômetro corresponde a 1.000 metros, pessoal, certo? Então, pessoal, em sua opinião, por que o ser humano achou necessário escolher uma unidade padrão de medida de comprimento? Tá? Você está imaginando por quê, né? Que o ser humano precisou escolher esta unidade de medida de comprimento? Então, pessoal, agora nós vamos para as atividades. Vocês já tentaram resolver aí no seu material. E agora você vai conferir aqui com o professor Jacinto Santos, ok? Então, pegue o material e vamos conferir com a gente. Vou acrescentar aqui mais um pouquinho. E diz o seguinte: usando como unidade de medida o comprimento de uma caneta esferográfica, registre a medida da largura da capa deste livro de matemática, do seu livro de matemática. Você vai medir aqui com a caneta, certo? Aí vai verificar quantas canetas correspondem, né, ao seu livro de matemática, tá bom? Na segunda, você use seu palmo para obter a largura do tampo da sua carteira e registre, tá? Caso, como você está em casa, pode medir a sua mesa, né? A mesa aí da sua casa, tá bom? No palmo, tá? Como você já sabe como é. E registre aqui, certo? Quantos palmos tem a mesa da sua casa, tá bom? Na próxima questão diz assim: André, Paulo e Ricardo medir o comprimento do tampo de uma mesa usando o próprio palmo. Então, veja aqui, né? O Paulo disse o seguinte: eu encontrei 12 palmos. O Ricardo disse: eu encontrei 9 palmos. E o André disse: eu encontrei 10 palmos. Então, neste caso, qual deles tem o palmo maior, pessoal? Então, quanto menor, né, a quantidade aqui é o tamanho do palmo, não é, pessoal? Então, quem foi? Então, qual desses garotos tem o palmo maior? É maior, pessoal? É o Ricardo, não é isso? Então, vamos escrever aqui.
É o Ricardo. Por quê? Né, vocês compreenderam? Quanto menor a quantidade, é porque é maior o palmo, não é isso? Próxima questão. Dona Maria aproveitou que a família toda estava reunida e resolveu medir a altura em palmos de cada neto. Ela vai dar um presente para cada um e precisa saber a altura deles. Veja ao lado as anotações que ela fez, certo? Agora responda quantos netos de Dona Maria tem. Então, aqui as medidas que Dona Maria encontrou foi de, né, 4 palmos, 7 palmos, 8 palmos, 7 palmos, 5 palmos, 5 palmos, 4 palmos, 5 palmos, 4 palmos e 7 palmos. Então, destes aqui, né? Quantos tem 5 palmos de altura? Então, aqui nós vamos marcar só os que têm 5 palmos. No caso, nós temos aqui 1, né? 2 e 3. Então, aqui a Dona Maria tem 3 netos, né? Com 5 palmos. 3. Agora, quantos tem mais de 5 palmos de altura? Então, mais de 5 palmos. Com 7, né? Com 8, olha. 1, 2, 3, né? 3 e 4, né? Os que são maiores que 5. 7, 8, 7 e 7. Então, são 4 netos. 4. Agora, menos que 5 palmos de altura. Menos que 5 palmos, nós temos aqui esse com 4, né? Outro com 4 e outro com 4. Então, são quantos? São 3, né? São 3. Então, nós temos aqui 3 com 5, 4 maiores que 5 e 3 menores que 5. Ok, pessoal? Então, confira aí. E, pessoal, esta foi nossa aula de hoje, né? Estudando aqui a medida de comprimento, tá bom? E nós vamos prosseguir nas próximas aulas, aprimorando mais o nosso estudo. E agora nós vamos aqui à nossa frase do dia, ok? Veja, vou aumentar aqui mais um pouquinho. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Um abraço do professor Jacinto Santos e até nossa próxima aula. Tchau!